com o que eu considero uma análise de mercado. Ou seja, na realidade nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que sofrem com patologias relacionadas à dor, estresse, etc. Ou seja, dores, inflamações, enxaqueca, diabetes, osteoporose, má circulação, certo? Esse é o mercado que nós temos. Porém, nós temos a situação que dentro do avanço da medicina, nós hoje sabemos que os males modernos estão relacionados à má qualidade de sono. Ou seja, insônia, ela naturalmente vai interferir inclusive na produção de hormônios. Para quem não sabe, durante o nosso sono, nós produzimos hormônios que vamos utilizar durante o dia. Tem aqui, dormir bem é fundamental. É à noite que a sua pele descansa e se renova. Os processos que decorrem durante o dia na sua pele são acelerados durante a noite. O sono é um momento para que haja um reparo desses gastos. Por isso, uma noite de sono faz total diferença. Alguns outros males, visualmente falando, para facilitar. Quem não conhece, por exemplo, as situações de osteoporose, de artrite, de hérnia de disco, o derrame. Em resumo, fundamental que você reflita, porque de fato a nossa qualidade de vida está relacionada à nossa coluna, certo? É possível que uma pessoa que não cuida adequadamente da sua coluna, com apenas 20 anos, tenha uma coluna aí já de quem teria mais de 30, certo? A exemplo disso, no sentido inverso, nós temos um idoso de apenas 60 anos com uma coluna de um adulto de 40. Então é muito importante que nós comecemos a pensar nas questões posturais. Orientação e algumas fotos para que vocês possam repensar a forma que você dorme, certo? Será que de fato a população, nós estamos cuidando adequadamente da nossa coluna? Cada dia mais é crescente os males relacionados à coluna e, consequentemente, vai se desenvolver uma série de patologias. Visualmente, para facilitar, quem ainda não viu uma ressonância magnética, que aí você tem aí imagens com relação à hérnia de disco, com relação às posições e os mais recentes males. Alguém aqui usa celular? Segundo especialistas, gente, a nossa cabeça, ela pesa em torno de 9 quilos. Porém, quando você está zapeando, 30 minutos depois, esses 9 passam para 12. E acima de uma hora, podem chegar até 15 quilos, forçando aqui a sua coluna cervical, certo? Então, a questão postural, ela vai gerar uma situação em que você tem um processo em que, ao longo dos anos, você termina debilitando uma situação até irreversível. Então, é muito importante que nós possamos pensar e refletir a forma de dormir, por exemplo. Na realidade, nós temos aqui do lado esquerdo o que representa a coluna desalinhada. Do lado direito, a coluna alinhada e, consequentemente, isso vai trazer transtornos. Nós temos aqui a imagem do que vem a ser o bico de papagaio, que muita gente escuta falar, poucas pessoas não conhecem, né? Já se ouviu falar muito de hérnia de disco, mas, por exemplo, o bico de papagaio são formações conhecidas como osteófitos. São uma forma de o organismo recuperar, ou seja, tentar compensar a má postura. Porém, de fato, na prática, o bico de papagaio é a fase anterior à hérnia de disco, certo? O emocional, creiam, ele interfere.
principalmente quem tem problema de coluna, alguém aqui tem? Quando você tem alguma emoção muito forte, a tendência é refletir na sua coluna, certo? Então, um somatório de situações que provocam males, como, por exemplo, aqui na torácica, a região do meio da coluna, pessoas que muitas vezes têm situações como artrite, asma, úlceras e outros tantos males, eles na realidade estão com aquela patologia decorrente de um problema na coluna. Na lombar, prisão de ventre, varizes, dor no ciático, que é um nervo que passa inclusive aqui na região do glúteo, certo? E muitas vezes você não tem conhecimento da situação de postura, você senta de uma forma, e eu tenho sempre dito a algumas pessoas, que existe a falsa sensação do conforto. Você muitas vezes senta em sofás, em hotéis, em recepções, e quando você sai dali, nossa, você com certeza vai sair, no mínimo, muito fadigado, porque na tua postura você ficou forçando muito a sua lombar, tá? De uma forma mais prática, o que é que nós precisamos analisar? A possibilidade de não ter a pressão causada pelos discos submetidos a um curto espaço das vértebras. O laser não pega a razão pela qual eu estou expondo. E aqui alguns exemplos de onde você pode sentir as dores em decorrência de uma pressão da cartilagem discal, certo? Eu particularmente chamo muita atenção para essa lâmina. Quando eu vim à fábrica, foi ela que me fez acreditar e ter certeza de que eu estaria no lugar certo. Observe que é um alvará de funcionamento dado por um setor específico, Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Todos os nossos produtos são desenvolvidos a partir de estudos médicos e científicos com o propósito de gerar saúde. Nesse sentido, nós temos uma tecnologia exclusiva, desenvolvida pelo grupo Kenkopak Photon, que é colocada no colchão chamado Wave. Observe que ele tem no seu formato ondas. Por isso, o Wave, a tradução, está ligada à questão das ondas, certo? E esse material, ele promove o destracionamento das vértebras. Ou seja, ele vai promover o afastamento para que não haja essa condição de pinçar o disco e, consequentemente, provocar dores. O que significa? Nós temos um produto exclusivo, um produto que suporta individualmente mais de 150 quilos. Você conhece alguém que está acima do peso? Não olhem para mim, por favor, certo? Mas imaginem, certo? Que a pessoa, além de estar tratando, além de estar prevenindo todo e qualquer problema ligado à coluna, ela vai também poder, consequentemente, ter muito mais qualidade de vida. São 5 tecnologias presentes neste colchão, ou seja, a magnetoterapia, certo? Observe, na parte vermelha, abaixo, nós temos os cientistas Shiro Saito e Kiyoshi Nakagawa, pai da magnetoterapia moderna, já na década de 50, descobriram em estudos que a carência do campo magnético pode causar patologias como rigidez nos ombros, coxa, nuca, etc. Ao mesmo tempo, a situação que está aqui na imagem do nosso Rabatã, que
que tem uma tecnologia desenvolvida para provocar a chamada massagem do-in. Essa massagem, ela é uma técnica aplicada nos pontos energéticos do nosso corpo, chamados meridianos. Essa técnica, assim como as suas descendentes, a acupuntura, etc., é aplicada a fim de atingirmos a cura de moléstias crônicas. O que significa agudo e crônico. Agudo é uma dor que eu acabei de bater, quando ela passa dias, ela se torna uma situação crônica, certo? Então, ao deitar no nosso wave, o nosso cliente também tem o benefício desta tecnologia. Densidade progressiva. Para os convidados que talvez não conheçam, o nosso produto, ele é desenvolvido com o propósito de acomodar de forma adequada o peso corporal. Percebam que a nossa cabeça é 8% do nosso corpo, o tórax 33%, o quadril 44%, as pernas 15%. Então é necessário que nós possamos deitar sobre o colchão e alinhar a coluna, ou seja, acomodar de forma adequada, com o propósito de evitar uma noite de sono mal dormida. Nós temos também o Photon-Ion, que para o mercado brasileiro ainda é uma nova tecnologia, só nós temos. Essa tecnologia, eu trouxe a informação de alguns estudos que, por exemplo, aqui abaixo, o estudo mostrou possível prevenção de danos no DNA pelos radicais livres. Percebam, danos no DNA. As células foram expostas aos íons negativos durante uma semana e se mostrou uma taxa reduzida de radicais livres no cérebro, na urina, no sangue. E o sangue é a base de todo o nosso metabolismo. Verdade? Os pacientes a quem foi dada a exposição de íons negativos, após a cirurgia foram encontrados os níveis mais baixos de ácido lático, depois de 4 horas, e assim uma recuperação mais rápida. Certo? Ou seja, a nossa nanotecnologia, ela proporciona o que há de melhor para o nosso organismo, assumir um processo de autocura, criando facilitadores, inclusive com relação à renovação celular. A vibroterapia, eu gostaria de dar um destaque da seguinte forma: ela hoje já é recomendada pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Aqui nós temos a vantagem da vibroterapia, é que o paciente pode dispor do aparelho em sua própria residência e sozinho, ou seja, manusear e direcionar a massagem nos pontos do corpo mais necessitados, muitas vezes não necessitando de um profissional especializado, sem precisar também se locomover para uma clínica. Essa posição é dada, ou melhor, foi dada pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Tá? Algo a destacar: em todos os nossos produtos, 70 anos de garantia de ação terapêutica, 30 anos de imantação, os 15 anos com relação a eventuais problemas de fabricação, 1 ano para eventuais defeitos de fabricação na parte dos motores. Isso é normativo nacional, ou seja, a parte elétrica, a garantia ela é estabelecida com até 1 ano, certo? Restrições de usos que, de uma forma muito apropriada, quem não veio ontem, gente? Só Luiz, todos os outros estavam no nosso Shurenkai de fábrica. O nosso treinador, Guri Takashi, ele chamou atenção para essa questão. Pessoas em tratamento de hemodiálise. Para que a pessoa que esteja em hemodiálise não faça uso da nanotecnologia, precisa que realmente
ela esteja com os rins paralisados. De resto, a nanotecnologia vai criar facilitadores para que os rins tenham ajuda. Se alguém aqui não sabe, o nosso sangue é filtrado apenas 180 vezes por dia. Eu acho muito importante essa reflexão. Agora, 2 anos à frente, a Organização Mundial da Saúde coloca que nós iremos chegar a uma longevidade de 101 anos. Está aqui a imagem do que a maior parte da nossa população faz, a automedicação. Colocando para vocês um testemunho pessoal, eu tenho uma cirurgia muito séria na coluna. Eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco na lombar, L4, L5, L5, S1, mas precisei retirar osso da bacia e implantar na coluna. Em consequência, não foi de automedicação porque era prescrita pelo médico, mas de uma medicação com corticoide, que provoca degeneração das cartilagens. E o disco é uma cartilagem. Então você tem essa imagem e você tem esta aqui. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. Por quê? O nosso cliente está nos aguardando para que nós possamos levar para ele o que há de melhor em tecnologia. Para nossa felicidade, inclusive, o que há de exclusivo em tecnologia. Só nós temos produtos sem concorrência. Então, para cada um de nós, a missão de conscientizar a nossa rede de parceiros que eles têm como oferecer ao cliente o que há de melhor em qualidade, o que há de melhor em tecnologia e sem ter nada similar ou parecido. Então aqui a reflexão do Dalai Lama, que coloca aquela máxima: os homens passam a vida buscando ganhar dinheiro. E aí vem a idade onde você vai passar o restante da sua vida gastando, tentando encontrar saúde. Tá certo? Então, está aqui, eu encerro nesse momento, abro para as perguntas, fica à vontade.